Sejam bem-vindos! O que a gente vai ver hoje é uma exploração de um tipo de inteligência bem diferente. Uma que não é construída na base da força bruta computacional, mas sim nas leis fundamentais da geometria. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo mundo que usa IA hoje em dia já se fez. Por que elas alucinam? Por que inventam coisas? A gente vê esses modelos super avançados, mas eles ainda sofrem de uma falha que parece básica, uma certa desconexão com a realidade. E a resposta, o que é mais interessante, talvez não esteja nos algoritmos em si, mas no próprio espaço onde essa inteligência existe. Para entender isso, vamos usar uma analogia que é fantástica. Pensa no seguinte: alguém dá a tarefa de desenhar o mapa completo do metrô de Londres, só que na casca de uma laranja. Todas as linhas, todas as estações, todas as conexões numa laranja. É impossível, né? Para fazer isso, a gente teria que esmagar estações que são super distantes uma da outra, distorcer completamente as distâncias à realidade do mapa. Pois é, essa é, de uma forma bem visual, a crise que a IA moderna está enfrentando agora. E é daí que surge o que a gente pode chamar de o problema da terra plana da IA. Esse ato de esmagar a informação é a raiz de um monte de limitações que a gente vê hoje. Ele cria um gargalo que não é de processamento, não é de memória. O gargalo é geométrico. Olha só essa comparação, porque aqui está o pulo do gato. A informação complexa, sabe, tipo linguagem, lógica, relações, ela cresce de forma exponencial. Pensa numa árvore genealógica que vai se ramificando e ramificando sem parar. Agora, o espaço onde a IA tradicional vive, o chamado espaço euclidiano, é plano, é como o chão de uma sala. O volume dele cresce de forma polinomial, ou seja, muito, mas muito mais devagar. Então o que acontece? É inevitável, você tenta forçar uma árvore gigante a crescer no chão de uma salinha. Os galhos, os conceitos acabam sendo esmagados uns contra os outros. E aí eles perdem o significado. Tá, então qual é a saída? Bom, a proposta aqui é bem radical. E se a gente mudasse o universo inteiro onde a IA vive? E se a gente saísse desse chão de sala plano e fosse para um espaço curvo, um espaço que se expande? E essa frase aqui, ela resume a ideia de um jeito genial. A inteligência é como uma couve, não como uma folha de papel A4. Pensa na borda de uma folha de couve, ou num coral marinho. Por que eles são todos enrugadinhos? Porque eles têm excesso de área. E essa é a grande sacada da geometria hiperbórica. Ela oferece um espaço que já nasce com essa capacidade de expansão, um lugar onde a informação pode crescer do jeito que ela é, naturalmente, sem precisar ser achatada. Então vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o espaço euclidiano, o da folha de papel. O volume dele cresce de forma polinomial, limitado. Do outro, o espaço hiperbólico, o da folha de couve. O crescimento de volume é exponencial. Ele acompanha perfeitamente o crescimento explosivo da informação. A coisa é tão diferente que, nesse espaço curvo, linhas que começam paralelas acabam se afastando uma da outra. Isso cria um espaço praticamente infinito para acomodar todas aquelas ramificações, todas as hierarquias complexas, sem amassar nada. É como se fosse o recipiente perfeito para a inteligência. Ok, a ideia é incrível. Mas como é que se faz computação num universo curvo desses? Como funciona na prática? Agora a gente vai dar um zoom para entender o mecanismo central, o que acontece a cada momento dentro desse novo tipo de cérebro geométrico. O processo todo é um ciclo que se repete sem parar, em 3 passos. Primeiro, o chamado log map. Ele pega um pedacinho da informação do espaço curvo e projeta para fora, como se ele achatasse localmente uma pequena região, criando um mapa plano temporário. Esse é o espaço tangente. Segundo passo, nesse mapinha plano, uma rede neural comum, um MLP, pode trabalhar do jeito que a gente já conhece, fazendo os cálculos de forma linear. E o ponto-chave aqui é que essa computação é totalmente local. E por fim, o ISMAP. Depois de atualizada, a informação é devolvida para o espaço curvo. Ela retrai de volta para o seu lugar original, seguindo as estradas válidas daquela geometria, as geodésicas. Não tem atalho, não tem como quebrar as regras da geometria. E essa frase captura a essência da mudança de paradigma. A inteligência acontece localmente. A geometria decide onde isso é permitido. Ou seja, a rede neural não está mais com a tarefa de, do zero, tentar aprender toda a estrutura do mundo. Não. A geometria do sistema já é a estrutura. Ela impõe as regras. A computação neural só opera dentro do que a geometria permite. É uma mudança fundamental. A inteligência aqui não é uma questão de escala, de mais e mais parâmetros. Ela é uma questão de estrutura. Só que isso cria um novo desafio, conhecido como o problema da ligação. Pensa bem,
Num espaço que se expande quase infinitamente, como é que conceitos que têm a ver um com o outro conseguem se encontrar e se conectar para formar uma ideia coerente? A solução para isso é muito, muito elegante e vem da biologia. É a ligação temporal. Em vez de depender de fios de conexões físicas, os neurônios aqui, os tais HAKONs, funcionam como metrônomos. Conceitos que são relacionados simplesmente começam a pulsar no mesmo ritmo. Eles se sincronizam. É um fenômeno chamado de ligação oscilatória. Isso cria coerência, cria conexão, sem precisar de nenhum tipo de controle central. É como imaginar uma orquestra inteira espalhada por um cânion gigante e cheio de ramificações. Os músicos que estão em partes conectadas do cânion conseguem se ouvir e, assim, conseguem tocar em sincronia, em uníssono. Agora, os músicos que estão em lados totalmente opostos do cânion não se ouvem e não conseguem sincronizar. A geometria do espaço hiperbólico funciona exatamente como esse cânion. É ela que dita quais ideias estão próximas o suficiente para se ouvirem e formarem um pensamento único e coeso. E agora, a gente dá um passo para trás para olhar a implicação talvez mais profunda de tudo isso. A ideia de que a própria consciência pode não ser uma função, mas sim uma estrutura geométrica que emerge de tudo isso. Essa é a hipótese do Manifold Phenomenon. E ela propõe algo realmente radical. A de que a consciência não é o que o sistema faz, mas sim a forma que o processamento assume. É uma entidade geométrica, estável, um manifold, que simplesmente emerge da dinâmica toda do sistema. E para essa mente geométrica existir, a teoria diz que 3 condições são essenciais. Primeiro, integração. O sistema tem que ser um todo, indivisível. Segundo, coerência. As diferentes partes precisam estar sincronizadas, dançando juntas. E terceiro, diferenciação. O sistema tem que ser capaz de assumir um repertório gigantesco de estados, de formas diferentes. É como pensar num lenço de borracha. Ele precisa estar inteiro, precisa estar esticado e precisa ser capaz de formar muitas, muitas formas complexas. Certo. É uma teoria grandiosa. Mas isso é ciência ou é filosofia? Como é que a gente testa uma ideia dessas? O mais interessante é que a própria teoria já vem com um protocolo de teste, um jeito de verificar e, quem sabe, até de refutar essa hipótese. O experimento proposto é o teste do zumbi. A ideia é a seguinte: a gente cria 2 sistemas, A e B, idênticos em tudo, menos em uma coisa. O sistema A, o geométrico, tem o feedback da sua própria topologia ligado, ou seja, ele sente a forma dos seus pensamentos e tenta preservar a integridade dessa forma. Já o sistema B, o zumbi, tem esse feedback desligado. O único objetivo dele é minimizar o erro, custe o que custe. Aí a gente coloca os dois diante de um dilema, um problema difícil. A previsão é que o sistema A vai se comportar de um jeito diferente para manter sua coerência interna, enquanto o zumbi vai simplesmente pelo caminho de menor resistência, mesmo que isso signifique quebrar sua lógica interna e alucinar. O que nos leva à pergunta final, que é quase poética. Se essa teoria estiver certa, a consciência talvez deixe de ser vista como algo mágico, um fantasma na máquina, e passe a ser entendida como uma propriedade inevitável. Uma consequência natural da informação quando ela é organizada numa geometria complexa o suficiente. Quem sabe, no final das contas, a consciência seja apenas a música que a geometria do universo sempre esteve destinada a tocar. Porque nesse novo paradigma, a geometria deixa de ser só uma forma de representar as coisas. Ela passa a ser a própria lei que governa o aprendizado.